Hamlet, o príncipe da Dinamarca, fazia vigília no castelo de Elsinore com o amigo Horácio, quando o fantasma de seu pai apareceu. O rei morto contou a Hamlet que tinha sido assassinado pelo irmão, Cláudio, e exigiu do filho que se vingasse. O bom Hamlet adorava o pai e ficou furioso quando sua mãe, a rainha Gertrudes, casou-se com seu tio Cláudio, tornando-o rei. Mas Hamlet não suspeitava que o tio fosse um assassino. Hamlet guardou o segredo sobre o que ouvira, mas todos na corte, até Polônio, o camareiro do rei, notaram como estava perturbado. Ele vivia exagerando sua loucura, para que seu tio Cláudio Polônio não percebesse que suspeitava deles. Até Ofélia, filha de Polônio, era vítima do comportamento desvairado de Hamlet. Os sentimentos dele por ela iam de ternura ao escárnio. Hamlet não confiava em ninguém na corte, sentia-se confuso e infeliz. Devia pôr fim à sua vida ou à de Cláudio, o assassino de seu pai? A mãe de Hamlet, sem saber que Cláudio matara o pai de seu filho, acreditou ser o pesar pela morte do bom rei a causa de sua loucura. Polônio tinha certeza de que a loucura de Hamlet vinha do amor por Ofélia. Apenas Cláudio temia a razão mais sinistra. Enquanto isso, ao ver a mãe, viúva tão recente, junto com o tio assassino, o sofrimento de Hamlet aumentava a cada dia. Ainda assim, ele hesitava em vingar-se sem ter provas. Então, a chegada de um grupo de teatro mostrou a Hamlet como desmascarar o rei Cláudio. Diante da corte reunida e sob as ordens de Hamlet, os atores encenaram a história do crime revelado pelo fantasma e de suas consequências. Cláudio ficou tão abalado ao ver a cena que correu para seu quarto. Hamlet não tinha mais dúvidas da culpa do tio. Cláudio percebeu que o haviam descoberto e, esperando saber mais, incentivou Polônio a espionar Hamlet e a rainha Gertrudes. Atrás da cortina, Polônio pôde ouvir a fúria de Hamlet quando sua mãe se referiu a Cláudio como seu pai. Assustado, Polônio gritou. Hamlet, pensando ter ouvido a voz de Cláudio, enfiou a espada através da cortina, matando Polônio. Furioso, ele nem se arrependeu. Hamlet seguiu recriminando a mãe, até que o fantasma do pai reapareceu, ordenando que fosse mais gentil, mas vingasse sua morte. A morte de Polônio deu a Cláudio um pretexto para se livrar de Hamlet. Ele mandou um príncipe para a Inglaterra, acompanhado de 2 espiões e uma carta, ordenando que os ingleses o executassem ao chegar. Mas Hamlet descobriu a carta e trocou seu nome pelo dos espiões. Na viagem, piratas atacaram o navio. Hamlet foi enfrentá-los, enquanto seus acompanhantes fugiam para a Inglaterra e para a morte. Ao saber que tinha um príncipe a bordo, os piratas devolveram-no são e salvo à Dinamarca, esperando obter favores em troca. Em Elsinore, Hamlet foi recebido com a notícia da morte de Ofélia. Perturbada com a morte violenta do pai, ela fazia uma guirlanda de ramos de salgueiro, mas caiu no riacho logo abaixo e se afogou. Hamlet entristeceu-se e Laerte chorou aquela morte como só um irmão é capaz de fazer. Na verdade, Laerte culpava Hamlet de ter matado seu pai e sua irmã. Por isso, queria a morte de Hamlet tanto quanto Cláudio. Assim, a dupla armou um plano para matá-lo, mas fazendo parecer um acidente. Para tanto, fizeram-lhe um desafio. Hamlet foi levado a duelar com Laerte, que em vez de um florete cego, lutou com uma espada envenenada. Quando Laerte o feriu, Hamlet deu vazão à sua fúria, e no combate as armas trocaram de mão. Então, também Laerte foi ferido por sua arma mortal. Nesse momento, a rainha gritou. Sem saber, ela bebera de uma taça envenenada que Cláudio preparara para Hamlet, caso Laerte não conseguisse matá-lo. A rainha Gertrudes desabou no chão. Hamlet suspeitou de imediato do tio traiçoeiro. Moribundo, Laerte contou a Hamlet que os dois tinham sido feridos de morte, confessando sua participação no plano de Cláudio. Diante de mais essa vilania do tio, Hamlet cravou-lhe a espada envenenada e o forçou a beber o veneno da taça.
Hamlet tinha vingado enfim o assassinato do pai, e agora o da mãe também. Quando a morte chegava, ele viu Horácio apanhar o veneno. Horácio queria juntar-se ao amigo na morte, mas Hamlet o convenceu a viver para contar a verdadeira história do príncipe Hamlet. Horácio fez quando, pouco depois, chegou o príncipe da Noruega. Depois de ouvir a história, o príncipe ordenou uma salva de canhões, pois todos que ouviram logo souberam que, tivessem destino permitido, Hamlet, o príncipe da Dinamarca, teria sido um rei nobre e leal.